apresentação. Esse chat depois ele fica gravado para mim aqui no Drive, e aí se vocês precisarem de alguma coisa do chat é só me falar, tá bom? Ó, na semana passada a gente falou muito sobre... eu mais conheci vocês, né? A gente fez uma apresentação e eu comecei a colocar a minha matéria etnomatemática dentro da cultura humanística que a matemática pede, né? Eu posso de sopetão aqui pedir para vocês, para algum, ou os três, vai. Posso pedir para vocês definirem o que é uma etnomatemática para mim, com base só no que você ouviu? Vamos ver aqui, que imagem vocês criaram da disciplina. Fala aí para mim. Não tem certo ou errado, tá? Por favor. Que imagem vocês criaram? O que seria etnomatemática para vocês? Se vocês quiserem escrever ao invés de falar, pode ser também. Ou falar ao invés de escrever, fica à vontade. E aí, se a ideia de vocês estiver muito longe do que é a minha disciplina, não tem problema nenhum. É até legal que a gente vai encaminhar vocês para o lugar correto. E aí? Aparentemente, além de matemática, envolve história e política, não? História e política, gosto. Dá para envolver mais. Dá para envolver mais. Se eu pegar o lado de tudo que o Eros falou na semana passada, tem uma palavra, uma outra área aí que dá para usar bem também. Que é base da matemática também. Você viu que eu não quero falar, né, Matheus? Qual é? Qual seria? Ô, professor, Pode falar. olha, tirou matemática, eu tive a impressão que que a gente vai buscar formas diferentes de se, de se apresentar a matemática. Cara, eu não diria apresentar a matemática. Eu diria enxergar. Não, não, não apresentar, porque ela já está lá. Mas é ver a matemática, é tentar ver a matemática em situações onde a gente provavelmente não havia antes, tá? Etno vem de etnia. Essa etnia que você está falando, Jaine, do grupo étnico, por exemplo, o preto, o branco, o indígena. Povos diferentes. Boa, 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 boa. Então vamos lá, vamos lá. Vamos tentar definir assim, ó. A parte da etnia, ela não está só voltada a povos diferentes. Hoje eu vou trazer um exemplo para vocês de um povo diferente, de como eles fazem a matemática. E aí a etnomatemática na mais é pura essência mesmo, né? Mas eu quero que você pense na matemática dos grupos diferentes, tá, Jaine? Não só das raças diferentes. Porque dentro dessas raças, eu ainda vou ter grupos diferentes. Então eu quero que você comece a enxergar a matemática do grupo diferente. E esse grupo não necessariamente precisa ser de um povo específico, tá? Você vai entender logo mais. O que o Matheus tinha falado aqui, que eu não queria responder. Mas sim, seria a matemática na visão desses povos. Isso. De novo, tira povos, põe grupos na sua frase. Põe grupos. Põe grupos. Aí, boa. Então, daqui para frente eu estou preocupado com a matemática, como é o fazer a matemática e como são as técnicas de se fazer essa matemática dentro dos diversos grupos. Tá? Então, eu vou tentar separar em 3 palavras aí. A técnica, o saber fazer, né? O como que a gente faz. E essa parte de grupo. Então, se eu pudesse dividir em 3 pedaços, a palavra etnomatemática, ela não seria necessariamente nessa ordem, etnomatemática. E aí foi a grande sacada do professor Ubiratã. Eu vou abrir o Canvas aqui para vocês, acho que vocês estão vendo aí,
Solta um sim para mim aí na voz, por favor. Sim. Solta um sim. Aí, boa, boa. Sim. Então, boa. Essa é melhor que voz grossa aí no meu ouvido, hein, mano? Ó, essa é a melhor definição. Etnomatemática é a arte ou técnica de explicar, de entender, de se desempenhar na realidade dentro de um contexto cultural próprio. Aqui é onde a gente separa em três palavras. Então, arte ou técnica vem do TICA, explicar, entender, desempenhar, matema, e o contexto cultural próprio dos grupos, que é o tal do etno. Então, a gente está fazendo uma TICA da matema dentro do etno, Ah, ok? agora sim. Ou essa é a conjunção das palavras que eu queria que vocês entendessem, ó. Então, se eu pudesse tentar traduzir fora do nome da etnomatemática, o que que seria? Eu quero, eu quero tentar entender, eu quero procurar entender ou explicar como é que funciona ou quais são as técnicas envolvidas, ou as técnicas que envolvem matemática dentro de um determinado grupo, ok? Então, olha só, aí é aquela matuta, cara, como eu gosto disso, como eu gosto disso. E a gente não pode fazer isso. Eu tô impedido da gente fazer isso na prática. Mas sabe o que que eu queria de vocês? Eu queria ver vocês visitando, por exemplo, uma, uma obra, uma construção, e vocês acompanhassem algumas horas um pedreiro, um servente, ou sei lá quem na obra, trabalhando. Eu queria que vocês anotassem, a gente vai fazer isso aqui nas profissões de vocês daqui a pouquinho, mas eu queria que vocês anotassem, por exemplo, ou que vocês tentassem explicar para mim, essa é a ideia da etnomatemática, tá vendo? Ó, explicar para mim, mas que vocês tentassem entender ali naquele momento qual é a arte, qual é a técnica daquele profissional dentro do contexto dele, dentro do contexto da obra. O que que eu tenho de matemática, ou como é que ele enxerga a matemática, o que que é a matemática para ele, dentro das técnicas que ele utiliza para desenvolver o trabalho dele. E aí, a gente vai perceber que a nossa matemática escolar, em vários momentos, está muito longe de ajudar esse profissional a fazer o trabalho dele. Ou mais ainda, de repente, as nossas técnicas matemáticas de sala de aula poderiam, se melhor explicadas, ajudar esse cara a desenvolver melhor ainda o trabalho dele. Então, vamos ficar com três palavras aqui, ó. Vamos ficar com três palavras. Eu vou ficar nesse primeiro momento com explicar, e aí ó, é a tarefa de vocês para mim hoje aqui. Explicar a técnica que envolve a matemática. Eu tô achando que eu tô fazendo marcador de texto, tô nada, né? Tá passando por cima aqui. Explicar a técnica dentro do contexto do seu grupo. Então, eu vou pedir, em poucas palavras aqui para mim, para começar, tem que ser com você, Eros, eu não vejo outra pessoa, velho. Sabe por quê, Matheus e Jaine? Porque o trabalho do Eros, eu vou sair daqui e já volto para cá. O trabalho do Eros, ele é muito particular, tá? Jaine, você viu a ideia do grupo, então? Não só de um povo específico, mas a ideia de grupo. E aí, Eros, sabe o que que eu quero de você, velho? Eu quero que você explique para mim, pode ser no áudio mesmo, até para facilitar, não precisa ser na texto, não. Eu quero que você tente explicar para mim, por favor. Então vamos lá, você vai explicar, ok? Ó, esse é uma tema. Você vai explicar para mim quais são as técnicas dentro do seu grupo de trabalho. Eu sei que você, ó, explicar a técnica dentro do grupo. Eu estou fazendo uma tema, o TICA e o etno.
Eu queria que você explicasse para mim, o Eros, quais são as técnicas matemáticas que envolvem o seu trabalho. Você consegue falar para mim? As técnicas matemáticas que envolvem o meu trabalho, desde o Exato. atendimento até a entrega. Até tudo que você pensa que tem a matemática, ou até mesmo que você não sabe, mas tem matemática. Vamos lá. E aí a gente vai te ajudando a enxergar matemática. Jaine, Matheus, de vocês eu quero o seguinte: enquanto o Eros estiver falando, eu quero que vocês pensem nas matemáticas que envolvem o trabalho dele, tá? Nas diferentes técnicas ou uso da matemática que envolvem o trabalho dele. No segundo momento, eu gostaria que vocês dois me ajudassem a ver se tem matemática em algum lugar onde ele não viu. E aí a gente pode perguntar para ele se tem ou não. Ô, Eros, vamos lá, fica à vontade, tá? Professor, acho que o primeiro deles era o atendimento, Vamos né? lá. Onde o atendente ele põe o preço, né, no pedido, nos itens que o cliente vai pedir. Bom, Então, só para contextualizar, deixa eu pegar uma caneta aqui que escrever de lápis, depois eu mesmo não enxergo. Ó, só para contextualizar, o seu trabalho é. eu trabalho na pizzaria. Ok. Você faz tudo na pizzaria? Não, eu faço só entrega. Tá. Então vamos lá. Então vamos pegar, antes de chegar em você, na verdade, né? Depois eu vou falar só de você. Vamos lá, vamos falar do atendimento. A gente vê matemática ali. Bom, a gente vê matemática na pizzaria? É a pergunta. Bem, eu vejo. Onde? Em todos os lugares. Ah, tá vago, tá vago, tá vago, tá vago. Vamos Tá lá. vago? Tá vago, vamos lá. Aprofunda Tá aí. vago? No atendimento do caixa. Certo. Ali tem. Mais lugar? Não, não, vamos lá, vamos aprofundar. O atendimento do caixa, achei que você ia aprofundar, eu já, não já ia te perguntar. Liguei para a pizzaria. Liguei para a pizzaria. Eu quero fazer. Liguei a primeira vez, então a pessoa ela vai pegar meus dados, não é isso? Isso Ela vai pegar os meus dados, e ao pegar os meus dados, eu já vejo matemática aí. já. Onde? Onde que eu vejo matemática nos dados? Quem me ajuda? Sem eu dar Já. respostas aqui. Nos dados. Dos dados. É, tem um dado Dos próprios. que é bem Dos próprios. relevante. Tem um dado que é Ah, extremamente relevante quando eu trato de contato com o público e eu preciso fornecer um serviço para ele. Onde está esse dado? é o endereço. Exatamente. Exatamente. E por quê? Porque ele é uma posição exata de onde você está. Se eu estiver muito longe, o que vai acontecer? Se estiver fora do raio de atendimento, a gente não atende. E esse raio de atendimento, o raio é Ele tem uma medida. uma palavra da matemática, tá vendo? Sim, O senhor. raio é uma palavra que pertence à matemática. Você sabe a definição desse raio aí na matemática? A definição do raio. É, A definição do raio é a distância que tem o ponto central da extremidade de um círculo. perfeito, 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 perfeito. O raio é o ponto central de uma circunferência. Você pode pensar que a circunferência é o conjunto de todos os pontos que se tornam equidistantes desse ponto central, que se mantém a Certo. mesma distância desse ponto central. E é por isso que ela vai ter esse formato aí circular. Eu vou ter uma sucessão de pontos que se mantêm equidistantes ali. Então, se eu ligo para você e eu não estou dentro desse raio, significa que você não vai me atender. É isso? Exato. E você não vai me atender por quê? Por, porque está fora da área de atendimento. Mas é só por isso? Ele excede. Ah, não, não. Porque a distância, né? Também pode ser medida, o tempo também ele pode ser medido. Então vamos lá, calma aí, estou anotando aqui. A questão é, você não vai me atender porque vai ficar caro para você. Você concorda? Vai ficar caro para você. Se você tiver que fazer um atendimento, você tem que região mesmo, Eros, perdão? No centro. Você está No no centro centro da de Bela São, Vista.
Está na Bela Vista. Está na E, Bela Vista. isso. Você está na Bela Vista. Muito bom. Se eu pedir para você me entregar aqui na Zona Norte, você não vai entregar. E por quê? Porque pode se tornar muito mais caro fazer a entrega, o que você vai ter que gastar, o seu percurso de ida e volta em combustível, por exemplo, do próprio motoqueiro, ou daquilo que a empresa poderia ter que te pagar, se fosse em termos de quilometragem. Eu estou pensando no Uber, por exemplo, entendeu? Que Mas tem razão. em que você paga pela distância. Pode ficar muito caro para você, tem que entregar para mim algo que está muito longe e não se torna viável o preço que eu estou cobrando no meu material. Porque eu estou cobrando um valor e não posso ter mais gastos ou tirar do meu ganho para ter que cumprir uma distância maior, porque eu preciso fazer uma entrega numa região que não pertence ao meu raio de ação, como você mesmo disse. Ok? Então, você me entregar na Zona Norte se torna caro para você, dispendioso para você. Então, por mais legal que seja você atender todas as regiões de São Paulo, existe um problema aí que para você atender todas as regiões de São Paulo, você vai gastar mais para atender. Ok? Tá certo, Eros? Certo. Então vamos lá. No atendimento, se eu estou dentro do seu raio de ação, ótimo. Vamos para frente. Aí a pessoa pegou os meus dados. Eu estou dentro do raio de ação. Aí eu faço o meu pedido. Ao fazer o meu pedido, normalmente, em se tratando de ganho, acontece algo no atendimento que é extremamente importante para a pizzaria ganhar dinheiro. O que seria? Vou te dar um exemplo. Vamos ser mais específico. Tá, eu acho que eu já entendi já. Vamos ser mais São específico. Eu quero uma pizza. vai, Você não vai o deixar eu ficar só acompanhante, com a pizza. o acompanhamento. Tem uma bebida, Exatamente. uma Exatamente. pizza doce. Exatamente. Eu começo a te oferecer produtos que eu tenho, ok? Produtos que vão aumentar o valor a ser gasto. E por quê? Porque quanto mais coisas eu colocar nesse pedido, mais eu ganho. Porque é uma única viagem que vai ser feita. Você concorda comigo? É uma Certo. viagem só que vai ser feita. Então não importa para o Eros levar uma pizza, ou levar duas, ou levar três, ou levar quatro para o mesmo endereço. Vou O levar Eros, 15 litros de refrigerante. não é? Você está ganhando por aquela corrida, correto? Eu estou pensando eu, pizzaria, na hora que eu vou te pagar. Então, Jefferson, vou pagar para o Eros para ir para aquele endereço uma única vez, correto? Eu te pago uma única vez. Então, quanto mais coisas eu colocar, você não faz por peso, faz, Eros? Não, Não. Se o fato de você me entregar uma pizza ou me entregar três, para você faz alguma diferença? não. Não. Não é pelo número de pizzas que você entrega, é pelo número de endereços que você vai. Isso. Ah lá. Então, quanto mais eu empurrar, empurrar no sentido positivo, né? Quanto mais eu empurrar produtos para o meu cliente, mais eu vou ganhar e menos o Eros. Menos não, porque ele ganharia com entregando um, entregando três. O Eros também não faz diferença nenhuma. A única diferença está no meu ganho. Então, eu posso aumentar o meu lucro dessa venda se no meu atendimento eu colocar mais alguns produtos, ok? Eu vou empurrar lá um refrigerante de 2 litros, eu vou tentar empurrar uma pizza doce. Gente, empurrar, não sei se a melhor palavra é essa, mas eu estou pensando naquele vendedor que quer realmente ganhar o dinheiro acima de qualquer coisa. Então, Ofereceros. oferecer, boa, Eros, perfeito. Vou usar essa expressão daqui para frente. Eu vou oferecer, então, bonita expressão. Eu vou oferecer, então, vários produtos naquela mesma viagem. Eu faço uma única viagem, pago o Eros uma única vez, e eu tenho um lucro maior porque eu vou pagar ele uma vez só. É totalmente diferente de eu fazer três pedidos na mesma noite, né, Eros? Em horários alternados. Eu tenho É. que te pagar esses três pedidos em horários alternados. Muito bom. Fechei o pedido, ok? Fechei o pedido, resolvi comprar duas pizzas grandes,
com refrigerantes e tudo mais, correto? E aí, Eros, o que vem agora? Ah, agora vem a mágica. Qual é a mágica? Então, o preparo da pizza, mas antes do preparo da pizza em si, tem o preparo da massa. Vai, E eu o quero a preparo da, matemática, eu quero a matemática aí. e o preparo da massa ele vem similar ao preparo que o senhor tinha falado antes lá de acompanhar uma obra, por exemplo. Aham. A massa ela tem uma receita e essa receita ela é porcionada e ali entra de novo. Ali entra de novo. Então precisa, sei lá, de porções de farinha, Certo. porções de fermento, porções de água, quantidade de ovos, isso tudo forma uma segunda quantidade de massa, né? Você em algum momento, ó, Jaine, Matheus, vocês perceberam, o próprio Eros, vocês perceberam agora que eu já estou no outro etno? Você percebeu, Eros, que eu estou no outro etno agora? Eu saí do Ah, etno do atendimento, eu estou agora dentro do etno do pizzaiolo. E o mundo do pizzaiolo não tem nada a ver com o mundo do atendimento, né? Dá para perceber isso? Toda a etnomatemática do atendimento é diferente da etnomatemática do pizzaiolo. Totalmente diferente. O pizzaiolo tem características próprias da matemática, das porções que o Eros está relatando brilhantemente para mim, que são muito próprias do trabalho do pizzaiolo e que não envolve a matemática do atendimento, muito menos a matemática que virá depois. O Eros, você alguma vez se pegou tentando aprender a fazer a pizza? não, mas eu observo bastante. Eu observo bastante. É que nunca foi do seu interesse também, né? Tentar fazer. É, Até mas eu observo bastante isso. talvez por você estar ali todo dia, toda hora, né? Se eu pedisse para É, você fazer uma pizza hoje, você saberia fazer uma pizza hoje para mim? acho que desenrola. Faço. É, não senti firmeza não. No primeiro momento eu já não ia pedir não, já fiquei meio receoso aqui. Da Mas você massa, faria, você faria uma pizza hoje. Você faria uma pizza hoje de responsa e passaria por qualquer pizzaiolo e ia me enganar bem. sim, tranquilo. Cara, eu já comi pizza em cada lugar ruim que eu vou te falar. A ideia então é a seguinte: se você precisar entrar no Etnos do pizzaiolo, você consegue, Consigo. consegue. E vai entender as porções, ou as proporções de massa que tem ali. Ô, Eros, eu consigo alterar essas proporções de massa em termos matemáticos para ter um ganho maior na minha pizza? Um ganho, um lucro, né? Financeiro, Eu acho que consegue. alterando essas porções. A diferença é que talvez eu perca em qualidade de sabor, né? Sim. Qualidade de massa, e aí eu posso vir a ter algum problema lá com o meu cliente. Ô, Eros, as porções que fazem uma pizza fazem duas pizzas? A porção para uma faz duas? Hum, Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Com as medidas de uma pizza, eu posso fazer duas? Tá. Não. Talvez até Não. pudesse. Talvez até pudesse. Mas não com a qualidade, tá certo? Eu tô vendo você relutando aí, Isso. pensando na qualidade dessa pizza, não é? Eu acredito Então, assim. A massa ela é feita num mínimo de qualidade, né? Com um máximo de ganho certo. em proporção. E eu acho não dá para fazer duas com uma mantendo tudo, né? Mantendo, sei lá, qualidade, sabor, espessura, tamanho, principalmente. Não dá porque ela já é otimizada para isso. Correto. Por isso que ela tem essas proporções, né? Então, para eu fazer duas, eu preciso aumentar as proporções. Ok.
preciso voltar um pouquinho ali no atendimento, porque você falou de uma coisa que eu, como professor de matemática, tenho que me preocupar. É, de conteúdo matemático específico, o que que o atendimento precisa saber de matemática? Soma. Somar, Nesse momento, sim. A soma. somar, subtrair, fazer o troco, né? Fazer o Sim. troco. Ah, quando eu ligo e falo para ele onde eu moro, ele tem que ficar fazendo algum cálculo de cabeça para saber se eu entrego lá, Ele ou tem ele tem um, algum jeito de consultar? ele tem um gabarito e também, se não souber, tem como consultar o endereço para aplicar dentro do gabarito. Ok. Então, eu parto do princípio que se eu liguei para sua pizzaria, eu tenho que sair de lá com uma pizza. O atendente Certo. tem que saber somar, o atendente tem que saber localização espacial, né? Ele tem que saber onde ele está. E, e se eu sair um pouco da matemática e pensar só no etno do atendente, esse cara tem que ser bom, muito bom em comunicação, né? Sim. Esse cara não pode de jeito nenhum não me vender a pizza, velho. É uma das coisas que eu penso se eu fosse um dono de uma pizzaria. Se o cara ligou para mim, ele está interessado na minha pizza. Eu tenho que fazer a venda. Eu tenho que fazer a venda. Eu não posso desperdiçar essa venda. E eu só não vou vender se eu tiver prejuízo. Se for um cara da Zona Norte ligando lá na Bela Vista para entregar uma pizza. Aí de volta do motoqueiro, do motoboy, não vai pagar a pizza. Então aí não tenho que discutir. Já desligo o meu telefone e já fico pronto para a próxima ligação. Mas uma vez que me interessa a venda, eu tenho que fazer. Então, uma parte do etno do meu atendente é saber se comunicar, é saber falar, é saber ser simpático para que eu possa até querer comprar mais coisas do que eu realmente estava querendo comprar antes, tá? Eu estou entrando em aspectos que não são só da matemática, mas para vocês pensarem também, para vocês pensarem numa coisa, você como professor de matemática, se você tem um aluno e esse aluno está disposto a assistir sua aula, você não pode perder esse aluno, você concorda comigo? Ele é seu Sim. cliente naquele momento, ele é seu cliente. Então não importa o que você faça. Você precisa, gente, eu estou pensando em você dando aula naquele colégio ruim, da periferia, ou mesmo do centro, onde aquele cara não quer estudar, mas no meio de 40 alunos, cara, tem um, tem dois, tem três que estão lá só por sua causa. Viu, Jaine? Viu, Matheus? Eros? Se preparem por isso. Se preparem para isso. Vai ter aluno, cara, que vai estar lá com o olho brilhando, porque vai ter aula com a Jaine, com a professora Jaine. Vai ter aluno com o olho brilhando, porque vai ter aula com o professor Matheus. Vai ter aluno que vai ter o olho brilhando, porque vai ter aula com o professor Eros. Então, às vezes a gente, no meio de uma confusão, no meio de uma sala de aula extremamente cheia, com todos os nossos problemas que são do professor, que pertence ao nosso etnos, né, que pertence ao nosso grupo, e aí não só técnicas matemáticas, mas tudo que envolve a nossa profissão, lá dentro, cara, ainda vai ter um aluno que vai estar radiante, porque ele vai ter aula de matemática com um de vocês. E a minha pergunta é, tem 39 atrapalhando um, que é a sua aula. Você não vai dar aula por causa dos 39 ou você vai dar aula assim mesmo por causa desse um? Parece um pouco de romantismo, né? Um não paga 39. Um não paga 39, vocês devem pensar. Mas paga, Ah, paga sim, paga sim. Paga sim até o dia em que esse aluno vai falar assim para você, ó, professor, eu vou fazer matemática porque eu tive aula com você. Porque você foi alguém que me inspirou. Você já pensou ouvir isso, cara? Ó, hoje é 26 de outubro, ou seja, outubro, ó, quem dera, né? Hoje é 26 de agosto de 2020. 26 de agosto de 2020. E vocês estão no último semestre da carreira de vocês, acadêmica aí, pelo menos na graduação, ou da primeira graduação. Daqui a algum tempo, você vai ter aluno fazendo graduação por sua causa, cara. Vocês conseguem dimensionar o tamanho disso? Então, se vocês puderem um dia, aí eu passo o meu Facebook para vocês.
Eu tô cheio de ex-alunos, cara, de milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás. E vocês vão aparecer lá como ouvintes, tá? Ou assistentes, né? Aquele cara que vai só assistir mesmo. Vocês vão ver em alguns momentos carinho desse aluno que eu não vejo, cara, há mais de 20 anos. Mas o cara tem um carinho imenso pelo professor. Porque você tá olhando o 39 e estão te tumultuando, e tem um carinha lá com o olho brilhando, porque ele só tá vendo você na frente dele. Então, uma vez que esse seu cliente tá lá, e falar de cliente é pesado, né? É pesado, porque vocês são são meus clientes no colégio particular, numa faculdade particular. Você é cliente da faculdade, cara. Você é meu cliente. Eu tenho que te tratar super bem. Eu não posso te perder. O atendente da pizzaria do Eros, dentro do etno dele, ele também não pode perder a venda, ok? Então, Eros, se você puder parar para... E você é um grande filósofo, né? Se você puder parar para observar a postura do atendente, você consegue ver dentro da postura do atendente o que ele traz de bagagem cultural, o que ele traz de boa comunicação, se ele realmente entende qual é a etnomatemática do trabalho dele, será que ele consegue entender? E aí você, como um observador, vai poder fazer isso, tá? Lá, o Eros, ó. Por causa desse um, faria tudo de novo. Todas as noites de chuva e frio, as noites sem dormir, tudo de novo, por causa desse um. Parceiro, e quando esse um chegar na faculdade, quando esse um for dividir uma sala de professores com você e falar assim, ó, eu tô aqui por causa do professor Eros, meu amigo, você vai falar, caraca, realmente eu não recebi dinheiro nenhum por isso. Não tem dinheiro que pague, sabe aquela frase? Não tem dinheiro que pague, porque ninguém te pagou mesmo. Mas, cara, o fato de você mudar vidas, eu não sei, eu realmente não sei se vocês estão prontos para esse impacto de tomar pancada mesmo, mas de ter um aluno ali, cara, que tá lá por sua causa, tá? Ah lá, valor e preço são diferentes, é isso mesmo. Associar valor a isso é sensacional, né? A diferença é que o preço é muito, muito baixo. Ou o contrário, né? O preço que a gente paga é muito pouco para ter um brilho no olhar de uma pessoa que está lá por sua causa. Deixa eu voltar, que agora eu viajei, deixa eu voltar. Mas só para vocês sentirem que em algum momento isso vai acontecer com vocês, tá? Isso vai acontecer. A professora Jaine vai ser a melhor professora para aquele aluno. O professor Matheus, ele vai... e Matheus, eles vão falar, viu? Aluno pro bem ou pro mal, o seu aluno é honesto. Ele chega para você e vai falar assim, ó, professor, até hoje eu nunca tive um professor de matemática como o senhor. Até hoje. Até hoje. E posso dar uma última dica, assim, bem pessoal? Nem deveria estar na gravação isso. Bem pessoal. Quanto mais vocês respeitarem o aluno como uma pessoa diferente da outra, quanto mais vocês tiverem um olhar individual para cada um desses alunos, você vai ganhar muito mais o respeito dele, a admiração dele. Eros, chame seus alunos pelo nome, sempre, sempre que você puder. Mateus, dica, faz uma lista de chamada nas primeiras aulas e começa a chamar cada um pelo nome. Jaine, você está percebendo que, acho que você está comigo em 2 aulas. Vocês 3 estão comigo em 2 aulas, né? Matheus estava na aula passada, né, Matheus? Acho que só a Amanda que faria 3 aulas hoje. Não sei se vocês perceberam, mas eu chamo vocês pelo nome, obviamente que eu estou vendo o nome de vocês aqui na tela para mim. Eu chamo vocês pelo nome, mas é algo que eu faria lá na sala. Eu ia pedir desculpa porque eu já tenho um problema de alcoolismo com Alzheimer, tudo junto, né? Tô mentindo, gente, só o Alzheimer. Mentira, é só o alcoolismo. Opa, o Carlos. Até que enfim vou conhecer o Carlos. E a ideia qual seria? Na sala de aula, o Eros, sabe o que eu faria? Eu ia tentar te chamar pelo nome até a hora que eu decorasse seu nome. E aí, enquanto... Carlos, seu microfone está aberto, cara, já já eu te dou um bom dia mais oficial aí. Ô Matheus, enquanto eu não decorasse o seu nome, eu ia falar, cara, desculpa, como é mesmo o seu nome?
Aí você ia falar para mim, até chegar um momento em que eu ia achar um jeito de decorar. Jaine, pelo jeito, você é a única menina hoje presente aqui, seria mais fácil para eu decorar o seu nome, que alguma característica sua eu ia pegar. Então, a primeira coisa que eu acho que faz parte do nosso métier, cara, faz parte do nosso trabalho, é você, e faz parte do nosso etno, né? É você olhar, nosso professor de matemática, tá, gente? É você olhar para o seu aluno, não mais como o seu cliente, e você olhar o seu aluno como um ser que merece todo o respeito, simplesmente pelo fato dele estar ali, tá? Professor, mas aquele cara não tá lá porque ele quer, ele não gosta de mim, ele não gosta do pai e da mãe dele, ele não gosta dele, ele não gosta de nada, nem de ninguém. Cara, você vai fazer seu trabalho porque é o seu trabalho, para começar. Você vai ensinar a sua matemática. Mas e se em algum momento você tentasse entender onde que a matemática pode atingi-lo? Ou como é que você pode atingi-lo? De algum jeito, tá? De repente está aí a forma como você vai tentar atrair esse aluno. A gente sempre vai ter sucesso? Com certeza não. Com certeza não. Na maior parte das vezes, não, tá? A maior parte das vezes nós não teremos sucesso. A maior parte das vezes esse aluno vai odiar você. A maior parte das vezes esse aluno, ele mal vai decorar o seu nome, por uma série de problemas que ele está encarando. Mas, de novo, ainda vai ter alguém com o olhinho brilhando. E aí você não pode deixar passar despercebido. Eros, vamos voltar lá para a pizzaria, velho? Vamos voltar lá para as porções? Cara, dentro das porções. Então, eu estava falando para você da venda, né? A importância da venda, né? Da matemática do atendimento. Você falou da soma, você falou do gabarito, para saber se esse cara sabe onde ele está. Aí a gente foi até as receitas. E ali, cara, cada pizza com as suas porções, né? E um pizzaiolo, ele deve ter tudo separadinho, todos os materiais dele separados, não é? E aí ele vai pegando em potinho, eu lembro de uma pizzaria que tem aqui próxima de casa, ele vai pegando potinho por potinho uma porção daquela pizza que ele quer montar. Numa das pizzarias que eu frequentava, né, eu via o rapaz pegando as porções num baldezinho específico lá, mas ele não tinha as porções prontas, num plastiquinho. Ah, eu quero fazer tal pizza, então vou pegar esse plastiquinho que faz tal pizza. Não. Ele ia pegando a proporção ali, ele mesmo, com a mão, com a experiência dele. Aí vem uma pergunta para os quatro aqui. Os três, vai, já já o Matheus vai, o Carlos Alberto vai se situar. Faz diferença um pizzaiolo experiente ou um pizzaiolo novo, Eros? Depende. Depende do quê? Depende da forma como é separada as porções. Um exemplo. Se, se eu tiver a instrução, uma forma de medição, eu não preciso de experiência. Né? Certo. Se eu tiver a instrução, um exemplo, se eu tiver a receita hoje, aqui em casa aqui, e uma balança, eu não preciso de experiência. Eu não preciso de experiência porque eu vou chegar próximo, se não, ao resultado. É isso, essa é a palavra. Você vai chegar próximo daquela pizza daquele cara mais experiente, mas talvez não seja a Isso. mesma, né? Que Talvez alguma não. coisa ali, talvez diferente, ele vai utilizar, não é isso? E aí a E aí, experiência vai Eros, fazer toda a diferença. perfeito, perfeito. E aí vem, de novo, né? Não consigo não fazer o paralelo, né? Com a carreira de vocês como professor, não consigo distanciar vocês, até porque vocês precisam se ver ali também. Ô, Eros, um professor totalmente inexperiente. Vocês fizeram estágio? Os quatro que fizeram estágio? Eu fiz. Acho que o Matheus fez. Matheus fez? Jaine fez? Essa Jaine responde ali. Carlos, o Carlos respondeu que sim. Vocês devem ter sentido um monte de coisas diferentes, né? A Jaine não fez ainda. Tem que fazer, hein, Jaine? Tem que se colocar lá, velho. Vocês devem ter sentido várias coisas diferentes dentro de uma sala de aula. Eu não sei, Amanda falou para mim num dia que ela teve que ser colocada lá do nada, velho. Que não tinha um professor, aí colocaram ela do nada lá para tomar conta de uma classe. Você, como estagiário, do nada, tem que tomar conta de uma classe, tem que ser ninja, né? Tem que
se virar nos 30, como diz o outro lá. Então, Já a fizeram ideia é... também, professor, para Já aplicar a fizeram, prova. Matheus? Já. Quer relatar um pouco? Relata um pouco dessa experiência aí. É uma experiência esquisita que você se sente desconfortável no começo, é meio intimidador, sabe? Uma sala com 30 alunos, você ter que tomar conta e mandar eles ficar quietos ao mesmo tempo. Você lembra que série que era? Era o terceiro ano do ensino médio. Ah, terceiro ano do médio. Cara, aí é bem diferente. Terceiro ano do médio você consegue conquistar, hein? A minha Consegue. preocupação, sabe qual era a minha preocupação, Matheus? Hum. Era se você tivesse um sexto ano, um sétimo ano, meu amigo, meu amigo. Acho que é o professor Leandro Carnal, ele fala assim, que quem dá aula pro sexto ano vai pro céu direto, porque conhece o que que é o inferno na Terra. Sexto ano é a antiga quinta série, tá? É a antiga quinta série. Ô, Matheus, você tem uma cara de super novo aqui. Como é que foi você no terceiro ano do nada? O Igual que eu que você falei. fez? Como é que você se virou? Fui conversando com eles, ganhando a confiança deles, né? Tratando com o mesmo nível de respeito, acho que é o principal isso. E a gente sempre tem os preferidos dentre os alunos, né? Aqueles que a gente Aham. presta mais atenção. Foi basicamente. Você, mas você já conhecia os caras então, né? Você não foi no primeiro encontro. Você já fazia o Não, estágio, de repente ficou lá. fazer estágio com o professor, eu tive que ficar na sala. Tá bom. E você ensinou matemática para eles? Ensinei. Era algo novo ou era algo só complementar ao que o professor já fazia? Então, para eles, como é escola pública, uma área um pouco precária, sempre é algo novo, né? Aham. Você teve algum feedback? Tive. Como é que foi? Como posso Teve, dizer? teve algum aluno, teve algum aluno que chegou para você e relatou o que que ele achou da sua aula? Teve. E foi positivo? Teve Como é que foi? aluno que aprendeu mais comigo do que com o professor em sala de aula, ele falou. Era isso que eu queria ouvir. Para um pouquinho agora, para um pouquinho agora, para um pouquinho agora. Eros, preciso voltar para ti. Lembra Bora. da pergunta que eu te fiz? Se você é um pizzaiolo novo, se você consegue fazer a pizza, você falou para mim que sim, você faria. É a mesma situação em que o Matheus foi colocado. Um professor experiente, ele tem todas as técnicas dele de sala de aula, que vão ser boas ou ruins, não importa. Mas ele tem todas as técnicas dele, tá? Então, um professor antigo é um pizzaiolo antigo, ok? O Matheus, do nada, ele foi colocado lá, com muito pouco tempo em que ele acompanhava o pizzaiolo precisou faltar, ou precisou sair, e o atendimento falou, Matheus, eu preciso de uma pizza agora. Então, o Matheus teve que se virar dentro do pouco que ele tinha de experiência, mas do grande que ele tinha de vontade, para dar conta do trabalho. E aí, vem a pergunta. Ele usou das porções dele, né? Do que ele tinha de bagagem, de conhecimento e do pouco que ele conhecia a sala. E ele conseguiu fazer uma pizza, muitas vezes até melhor do que aquele primeiro pizzaiolo. Talvez ele tenha colocado um ingrediente um pouco diferente ali, talvez ele tenha arriscado um pouco mais. É assim, o etno do pizzaiolo só vai melhorar. As técnicas dentro o TICA, né, da etnomatemática, só vão melhorar com o passar do tempo. Mas, uma vez que você foi colocado numa situação desconfortável, vou ter que dar uma aula que eu nunca dei, vou ter que encarar uma turma que eu nunca encarei. Cara, a partir dali, você criou uma casca, o Matheus criou uma casca em que, com um pouco de cuidado, né, Matheus, um pouco de preparo, ele está pronto para novas situações como essa. Hoje, talvez, ele já não se sinta mais intimidado em encarar um terceiro ano novamente, tá? E outra, até encarar alunos mais novos, porque ele já encarou um terceiro ano. Então, ele já sabe bem como é. E quando você encarar um sexto ano, você escreve para mim, tá, Matheus? Escreve para mim para você me dizer o que que teve. Então, porções, as diferentes porções, Edson, eu seguir a receita, o Matheus deve ter seguido e deve ter incrementado com alguma coisa, que eu acho que era um pouco do que você faria, Edson, se eu deixasse uma pizzaria na sua mão. Pelo pouco que eu te conheci aqui,
eu acho que você não ia ficar no básico. Talvez, em se tratar de pizza em gosto próprio, você fosse inventar muito pouco. Mas numa sala de aula, eu acho que você ia inventar pra caramba. Eu acho que você ia inventar muito e você ia para diversos caminhos diferentes ali para trazer o aluno para você. Caramba! Ô, Matheus, obrigado, viu? Ô, Eros, chegamos na receita, chegamos na pizza, a pizza tá pronta. Tem geometria na pizza? Tem. Depende de quantos pedaços. Depende dos pedaços, depende do. Cara, por que que a pizza é redonda e ela vem numa caixa quadrada? Então, a caixa não é quadrada, né? A caixa é octagonal. Ah, hoje é octogonal, né? Mas tem quadrada, É, né? nunca vi. Quadrangular, vai. Tem quadrangular também. Tem, Tem tem. quadrangular. Tá. Hoje o octogonal, ela já fica mais. Não, mas ainda assim ela tá redonda lá dentro, né? É. Então aí é uma questão de que o cálculo diferencial integral pode tentar explicar, né? A melhor forma de utilização em área dessa caixa, né? Então, é uma das ferramentas da matemática que a gente pode tentar começar a entender. Por que que eu faço uma caixa quadrangular com uma pizza redonda? Será que eu consigo a menor área possível de caixa ali? É onde eu vou gastar menos? É onde eu vou economizar mais? Se eu conseguir fazer uma caixa quadrada ao invés de fazer redonda? Ou será que dá no mesmo, a área vai ser a mesma? Então, uma pergunta que ficaria para vocês aí é o quanto de área que eu tenho numa caixa quadrangular, ou volume, vai, ou quanto de área ou volume que eu teria numa caixa octogonal ou quadrangular ou circular para ficar mais fácil o cálculo para vocês, tá? Pensa a respeito disso aí. Uh, Eros, montei a pizza, coloquei a pizza na caixa, vi que tem geometria na pizza, eu vi que tem frações, eu vi que tem proporção, eu vi que tem formato redondo, caixa octogonal, o corte da pizza que eu vou fazer, o ângulo correto. E aí vem uma. Porque eu também preciso de pedaços de mesmo tamanho, né? Não posso sair cortando minha pizza de qualquer jeito, né? E aí vem uma outra pergunta. A pizza tá na caixa, a pizza enfim chegou até você. A pizza enfim chegou até você que vai me entregar. Qual é a matemática da entrega? É eu percorrer o maior espaço, a maior distância no menor tempo. Por quê? Para Por chegar quê? mais rápido. Mas por que você quer chegar mais rápido? É Pra pizza. para a Bem, o pizza cliente ainda ficar se feliz, manter. pra pizza não esfriar. Tá bom. No primeiro momento, a obrigação é ela não esfriar. Esse o pensamento. Isso. Tá bom, então vamos lá. A gente está falando de conceitos da física que envolvem tempo, distância, e se eu associo tempo e distância, aí é a hora que você corre risco, velocidade, né? Sim, sim. Velocidade. Muito rápido. Velocidade. Então, eu posso pegar os conceitos de distância, o conceito de tempo, e calcular a velocidade com que você faz a entrega. Muito bom. Quanto mais rápido, quanto mais veloz, se eu falar de rapidez, eu não estou falando de velocidade, eu já estou falando de aceleração, né? Rapidez envolve aceleração, que é conceito do cálculo diferencial também e da física também. Vocês estudaram cálculo diferencial? Sim, senhor. Vocês chegaram nesse nível aí de calcular velocidade, aceleração utilizando cálculo? Não, não, né? Não, senhor. Não. Vocês sabem que se vocês derivarem, se vocês usarem uma derivada para uma função do espaço, você encontra a velocidade? Vocês sabiam disso, não? Só com uma derivada? Não. E se você Não derivar a sabia? função da velocidade, você encontra a aceleração? Também não sabia, Também não. não. Também não.
Mas é onde eu consigo ver a matemática dentro do seu trabalho, Edson. Dentro, óbvio que você não sai fazendo o cálculo de derivada, né, parceiro? Você pega a moto e vai embora. Outra coisa, quanto maior a Até minha porque, velocidade, perdão, pode falar, perdão. professor, até porque se precisasse fazer esse cálculo para entregar a pizza, eu não trabalhava lá. Sensacional. Me fala uma coisa. Nossa, nem me fala, viu, velho? Me fala uma coisa. Você sabe qual é a relação entre a velocidade e o consumo de combustível da sua moto? Sei. Ela faz tantos quilômetros com 1 litro, não é assim a pergunta? Sim. Aí já é uma área que eu domino menos, tá vendo? Fala pra mim. O consumo dela vai de 30 a 32 por litro. De 30 a 32 quilômetros por litro? Sim. Caramba. E isso para uma moto é bom? É ruim? Eu acho excelente, podia ser melhor, mas eu acho bom. Porque o Agora me fala custo uma última coisa, me menor. fala uma última coisa, porque realmente de moto eu tenho até medo. Me fala uma última coisa, Eros. Quanto custa 1 litro de combustível? 3,87, 3,90, até 1 litro 4. de combustível, 3,80? Sim. Bom, para mim parece pouco. É menos que uma, é menos que uma passagem de ônibus. Você falou que você percorre de 30 a 32 quilômetros. Você chegou a fazer alguma anotação de quantos quilômetros você percorre na melhor noite, assim? Na noite mais cheia? Sim, Quanto dá? de 110 a 120 quilômetros. De 110 a 120 km numa noite cheia. Aham. Então dá para ter uma ideia de quanto você gasta. Você falou que é 3,80 por litro, 3,80. Se eu tentar arredondar para 30 aqui 120, dá 4. Dá Arredonda para 4, 12. 12, 12, 13, 14, 15 reais, vai. Com 15 reais, 15 reais você faria uma noite completa? De Sim, 120 quilômetros? sim. Chutando alto, né? Tô arredondando bem para cima aí. Com 15 A gente reais, arredondou bem para cima, R$ 15 por noite. com 15 reais por noite você faz o seu trabalho. Muito bom. 15 reais por noite. Eu não vou te perguntar quanto você ganha por noite, óbvio que não. Mas eu posso dizer que com uma pizza, o seu tanque está cheio a noite toda. Com Sim. uma pizza que eu compre na pizzaria, eu pago o seu combustível, certo? O combustível é por É, sua conta ou combustível é por conta da empresa? não, o combustível por minha conta. Por minha conta. Por minha conta. Eu já começo a questionar. Combustível por sua conta. É, mas Você não tem nenhum acréscimo por quilômetro rodado? por quilômetro rodado, não. Por quilômetro rodado, não. Mas eu tenho um acréscimo por quantidades feitas da noite. Se eu ultrapassar determinado valor de entregas, eu ganho um adicional que compensa, que paga a minha gasolina. Tá bom. Mas aí o problema Só já não depende de você, né? Porque depende da pizzaria te chamar, né? Depende do número de chamadas que vai ter lá, não é isso? exato, exato. Aí Até já não porque se tá, não tiver, já não é uma coisa que depende de você ganhar o a mais, né? Talvez mas pela velocidade que você vai imprimir. certo, se Quanto não mais tiver rápido pedido você também eu não fizer, saio, né? certo, certo. Se não tiver demanda, eu também não tenho gasto, né? Tá bom, tá bom. Você tem um salário fixo ou você tem um salário mensal? Eu tenho os dois. Eu tenho um valor fixo que eu recebo, Mais um mais, adicional. mais o adicional e mais o valor por entrega. Sabe o que me incomoda aí, Eros, em tudo que eu tô É, ouvindo? E aí é bom para todos nós que pedimos a pizza parar de reclamar, né? já me Por fala que causa de um atraso, né? Nossa, os se meus me cães aqui incomodar também estão. eu nem vou. Então, a questão é assim, cara, eu sou extremamente educado com os atendentes, eu já faço até amizade com a galera.
você nunca pode criar briga com quem vai te entregar comida, né? Tem essa lição que eu aprendi cedo também. Nunca brigue com quem faz a sua comida. É o seguinte, velho, o que me incomoda aí, sabe o que que é? Hum, É que a gente está pouco preocupado com as questões de segurança, porque você está andando no limite, né? Você está andando no limite do tempo, no limite da velocidade, não se preocupando muitas vezes com a sua própria segurança, correto? certo. E o que é pior, se você sofrer um acidente no meio do caminho, é perigoso ainda eu ligar na pizzaria e xingar porque você não me entregou, porque a pizza não veio, ao invés de perguntar se você está bem ou não, né? Se aconteceu alguma coisa com você ou não. Então, isso deve ser bastante comum, né? Vocês pilotando as motos em dias de chuva, caindo aqui, caindo ali. E, bom, deixa eu te contar uma coisa boa. Matar você de inveja agora. Presta atenção. Tem um amigo meu que se encontra hoje na fronteira entre França e Suíça. Ele é um professor universitário. Ele quase conseguiu o doutorado dele. Ele trabalhou comigo numa antiga universidade. É, ele veio da Colômbia para o Brasil, lecionou aqui. E eu dividi uma das disciplinas com ele. A gente dividia desenho técnico mecânico, né? Então precisava de dois professores. E eu era um dos professores com ele. E eu acabei recebendo ele na faculdade, porque foi o primeiro ano de chegada dele, ele caiu comigo. Então, apresentei um pouco do que era a faculdade, a disciplina, os alunos, o universo onde ele estava, e a partir daí, obviamente, a gente fez amizade. Esse cara trabalhou no Brasil por algum tempo, uns quase 10 anos na universidade, até que ele foi demitido da universidade, e o último contato que eu tive com ele lá, ele estava para ir para o Canadá. E aí perdi o contato dele por um pouco do tempo ali. A gente foi se falar, acho que depois de uns 6 meses, um ano quase. E descobri que esse rapaz, ele estava morando em Portugal, com a família toda em Portugal. A esposa dele também saiu da faculdade e foram para lá. Tá, e o que que isso tem a ver com você? Hoje, Eros, a família está em Portugal, mas ele está na divisa da França com a Suíça, ele está sozinho lá, trabalhando de Uber Eats, na divisa da França com Portugal, um professor universitário. E, velho, ele tá falando, vira e mexe a gente se fala, né? Hoje a gente se fala com muito mais frequência, quase que uma vez por semana. Ele tira por baixo, Eros, por baixo, livre, 100, 130 euros por noite. Faz as contas, Eros. O euro hoje está em torno de R$ 6, para arredondar um pouco para baixo. Tenta imaginar você livre com R$ 600 por noite. Tava bom? Não, professor, eu acho que essa conta de conversão a gente não tem que fazer. Não, é errado fazer conta de conversão. Ah, sim, Porque o importante não é quanto mas vamos lá. convertido, Não, é então quanto que não ele faz. gasta para viver lá. Não, É, não, não, lógico. não, não. Aí que tá. Se eu falar para você que ele gasta menos que a gente, Então, é isso, é aí. essa é a É aí. questão. Essa é a questão. Não Então, é quanto que ele ganha, é quanto ele ainda gasta. assim, exato. Então, ainda assim, eu posso dizer que ser A Uber inveja é Eats no maior Brasil, agora. ser Uber Eats no Brasil e ser Uber Eats na divisa da França com a Suíça faz diferença, não faz? Faz Porra, completamente. mano. Porra, se você Ó, tivesse um convite desse, você iria? não. Você tem as suas raízes aqui, né? Tem os meninos, né? Como é que eu vou deixar eles aqui? É. Mas tá bom, tá bom. Só queria te falar isso porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E esse cara é professor universitário, velho. E ele falou: não, tô indo pra lá e vou fazer, e vou entregar comida, sim. Ele mal fala francês e não precisa falar muito, ele é colombiano. Imagina um cara colombiano que fala um português enrolado e que tem que falar um francês também. Então, a história dele é engraçada. E é bonita de ver porque ele arrisca, ele vai mesmo, ele se jogou. Eros, você entregou, você vai levar uma maquininha, provavelmente, ou talvez algum troco.
mas que você também não tem que fazer o troco, né? Porque vem para você o troco pronto do atendimento, e aí você termina a sua noite recebendo o seu valor com a quantidade de viagens que você fez. Eu não sei se você recebe ali à noite mesmo, se acumula para você receber depois, e aí já são outros 500. Eros, você me trouxe a gente conseguiu, não sei se eu consegui te mostrar, e aí para a Jaine, para o Matheus e o Carlos que chegou também depois, se vocês conseguiram identificar a etnomatemática ou a matemática presente dentro dos 3 grupos diferentes que você me deu. Aí eu coloquei o atendimento como um grupo, eu coloquei o pizzaiolo, fazer a pizza como um outro grupo, e coloquei a entrega como um terceiro grupo. Jaine, consegue ver os grupos diferentes aí, Jaine? Eu tenho 3 grupos diferentes, onde eu consigo ver a, o explicar a matemática dentro desses diferentes grupos. E as técnicas de matemática que cada grupo tem especificamente. Ô Eros, você conseguiu me ajudar, mas de tanta pergunta que eu te fiz, eu não sei se você conseguiu ver o conjunto da etnomatemática presente numa noite de trabalho sua. Conseguiu enxergar isso tudo, não? Porque você foi questionado Sim, de sim. diversas formas, né? Então, eu consigo ter a arte ou a técnica do fazer a matemática dentro do meu grupo. Isso é etnomatemática, ok? E esses grupos podem ser grupos étnicos? Podem. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui no slide. Ô Jaine, Matheus, Carlos, posso deixar para vocês, para as próximas aulas, a etnomatemática do seu ambiente de trabalho? Pode ser, Jaine? Já fica combinado? Matheus, fica combinado? Carlos, fica combinado? Beleza? Então vocês vão pensar para mim, vocês vão pensar em onde você consegue ver as técnicas que envolvem matemática dentro desses pequenos grupos, ou do saber matemática dentro dos grupos que vocês pertencem, tá? Deixa eu apresentar para vocês uma coisa que eu montei lá no primeiro slide e que ainda estou levando para frente, que é um grupo étnico bem específico, onde o professor Ubiratã D'Ambrosio teve contato, e aí uma das coisas que impactou no trabalho dele também e que trouxe a etnomatemática aqui pro Brasil, tá? O que tem importante aqui nesse finalzinho, ó? O acontecimento das múltiplas culturas tem influência nos preceitos escolares. Cara, de onde nosso aluno vem e qual é o ambiente onde ele está inserido, o que ele traz de cultura, tem influência, né, velho? Eu não posso exigir uma matemática, todos os conteúdos matemáticos, num colégio onde eu fui inserido, não me preocupando de onde esse aluno vem, né? Então, uma das coisas que eu vou pedir para vocês ficarem atentos também ao longo do trabalho, se vocês puderem anotar isso com um post-it bem grande, aí para vocês lembrarem todos os dias, pensa assim, ó, você não é responsável pela formação matemática do seu aluno porque você acabou de conhecê-lo, correto? Então, se você não tem responsabilidade pela formação matemática dele, você tem por obrigação ou contextualizar a matemática para o aluno até aquele momento. Pensa assim, eu não sou professor de cálculo diferencial integral de vocês, correto? As perguntas que eu fiz para o Eros agora há pouco envolviam conceitos de cálculo diferencial integral. Eros, eu fiz uma coisa errada. Eu te fiz perguntas baseadas no cálculo diferencial que não fui eu que te ensinou, ou te ensinei. A ideia é, se não foi eu quem ensinou para você o cálculo diferencial integral, e eu vou precisar do cálculo diferencial integral, qual é a ideia? Com pouquíssimo tempo ali, coisa de 5, 10 minutos, eu conceituo o que eu preciso do cálculo diferencial e a partir daí eu te pergunto, ok? Então pensa assim, ó, nós professores de matemática temos um grande defeito, e aí eu me incluo também, que é o seguinte, a gente sempre fica procurando culpados. E os culpados nunca somos nós, tá? A ideia é,
Eu preciso ensinar um conteúdo matemático para o meu aluno, mas eu não sei a bagagem cultural de matemática que ele trouxe até aquele momento. Eu posso supor. Ou ele deveria, já que ele está, né, Matheus, no terceiro ano do médio, eu deveria supor que ele aprendeu todo aquele conteúdo até estar no terceiro ano do médio. E é aí que acontecem os problemas. A gente começa a ver que o cara não aprendeu. Então, se o cara não aprendeu, ensina você. Ensina você e a partir daquele momento, vai lá e cobra. Porque aí sim você pode dizer, ó, eu te relembrei isso, isso e isso, eu te indiquei materiais de estudo, eu te indiquei listas de exercícios, eu te ofereci algo, por isso que eu estou te cobrando. Um dos grandes erros nossos como professor de matemática, mesmo na universidade, ainda é, pô, mas vocês não aprenderam isso ainda? Mas quem é que deu? Cara, eu ouvi isso na prática, eu ouvi isso de um professor, eu dava cálculo 1 e o professor daria cálculo 2. E o cara cobrou, sabe aquela última aula, da última página do livro, que você não dá lá no final, porque o aluno já está com o saco cheio, e, e não é um conteúdo que o cara não poderia refazer com 5 minutos de explicação? O cara ficou batendo na sala, até que ele chegou e perguntou, mas quem é o professor? Quem foi o professor de vocês? E para infelicidade desse professor, a sala adorava a minha aula, cara. Só que, para minha infelicidade, eu não tinha dado a última aula do último página do último dia da matéria dos caras. E aí ele quis falar mal de mim para essa sala, e o que aconteceu? A sala veio falar para mim na mesma hora. Aluno é filho da mãe. Bom, vocês são alunos, né? Vocês são filhos da mãe. Aluno é filho da mãe, velho. E aí o que aconteceu? Eu fui obrigado a chegar até esse professor e me apresentar para ele. E eu, como eu sou muito cara de pau, eu fiz exatamente como eu estou fazendo para vocês aqui, ó. Professor, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, e ele era um professor conhecidão na faculdade, de muito mais tempo que eu, né? Ele já tinha a fama dele de reprovar aluno, de ser mal educado com aluno e tudo mais. Então, a fama dele era essa. E eu não tinha fama nenhuma porque eu estava chegando na faculdade, né? Tinha muito pouco tempo lá. E a ideia era assim, eu sou o Jefferson, queria me apresentar para o senhor está dando aula de cálculo 2 para a turma tal, e eles vieram relatar para mim que o senhor questionou o fato deles não terem tido tal disciplina. Eu queria explicar que eles não tiveram a tal disciplina porque era a última aula do material, e já vinha naquele momento de provas finais, de feriados, e realmente eu não dei o conteúdo. Mas o senhor pode ficar à vontade para retomar o conteúdo com eles, caso o senhor se sinta à vontade, ok? Então, ele tomou um susto, obviamente, né? E veio perguntar, mas por que você está falando? Quase que eu imitei ele aqui. Por que você está falando isso? Não, porque os alunos comentaram comigo que o senhor havia perguntado quem era o professor de matemática deles, de cálculo 1 deles, e fui eu quem dei aula de cálculo 1 para eles. Quaisquer dúvidas que o senhor tenha a respeito do que foi dado em cálculo 1, pode me perguntar que eu estou aqui à sua disposição. Simples assim. Por que eu fiz isso, cara? Primeiro, há ainda aquela cultura do você não aprendeu, então o problema é seu, você se vira. Cara, eu não penso assim. Você não aprendeu? Eu te ensino. E como é que eu aprendi isso, cara? Eu aprendi isso com um professor num curso, num curso à distância, não era no curso à distância, era um curso de verão, acho que era um curso de verão, foi uma dessas palestras de videoconferência há algum tempo atrás, e era um professor muito famoso na área acadêmica nossa da matemática, tá? O professor José Newton, caraca, eu falo que ele é muito famoso, esqueço o nome dele. José Milton, alguma coisa assim, eu vou pegar, vou tentar lembrar. E sabe qual era a frase dele? Ele falava assim, ó, a frase dele para mim é mais importante do que lembrar o nome dele completo, ó. A frase dele era assim, e eu nunca esqueci. É mais vantajoso você gastar 5 minutos com o seu aluno, relembrando tudo aquilo que ele precisa, do que você passar uma aula inteira discutindo com ele o fato dele não ter aprendido antes. Dá para entender isso? Eu consigo contextualizar o meu aluno culturalmente dentro daquilo que eu vou precisar. Então, a gente sabe que o nosso aluno, ele vem
com uma série de problemas que muitas vezes eu não tenho domínio para resolver. Mas eu tô com aquele aluno naquele momento, ele está na minha mão naquele momento. Cara, eu tento oferecer para ele a bagagem cultural que ele precisa, no pouco tempo que ele vai ter comigo, no pouco tempo que ele tem, e só a partir dali é que eu faço as cobranças. Ok? A gente descuida disso aqui, ó. E aí o professor Ubiratã está trazendo, ó. A gente se descuida do ambiente cultural do aluno. Cara, eu não consigo ficar olhando para o slide, eu tenho que olhar para vocês. E a gente se descuida do ambiente cultural deles. Eu estou olhando para as fotos de perfil aqui de vocês. Vocês conseguiram entender onde eu quero chegar, galera? Dá um sim ou não para mim aí. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Ô, Eros, faz alguma diferença para você isso? Você chegar no colégio, você sair fazendo um monte de pergunta e você querer colocar a culpa no... Até para nossa defesa, né? Você começa a colocar a culpa no cara antigo, no professor antigo deles, e de repente você se vê numa situação em que você tem que ensinar um monte de coisa que o aluno não aprendeu. Cara, é o que mais vocês vão encontrar no trabalho de vocês. É o que mais vocês vão encontrar. Então, o que a etnomatemática pede? Olha só. Ô, Matheus, você tinha falado de política lá atrás, né? É mais que política, Matheus. A palavra que eu queria que você trouxesse lá atrás para mim, que eu achei que o Eras fosse trazer, é a filosofia. É a filosofia por trás. Pensa comigo. Eu posso perder horas batendo nesse aluno que não teve aquela matéria. Horas e horas e horas e horas. Eu poderia ficar aqui batendo em vocês horas e horas e horas pelos artigos que vocês não leram lá para trás. Não, não, não. Muda essa ideia. Muda essa cultura, tá? Oferece algo novo pro cara. E a partir dali, daquilo que você ofereceu, você faz a cobrança. Ok? Então, se você entrar numa sala de aula, se você entrar numa sala de aula hoje, não preocupado com o que o cara teve, e sim preocupado com o que você vai oferecer daqui para frente, é a melhor solução. Não é a mais fácil. Não é a mais fácil, pelo contrário, mas é a melhor solução para você. Por quê? Oferece a bagagem cultural que esse cara precisa. Oferece o mínimo de conceito e de conhecimento que esse cara precisa para ele seguir. Mas faz você esse caminho. Garanta que foi você quem falou. A partir do momento que foi você quem falou, fica fácil para você cobrar. Ó, muitas vezes o aluno teve a matéria, mas não aprendeu. E aí, o Carlos, a gente pode entrar nesse tema e discutir uma série de porquês dele não ter aprendido. E aí, se eu ficar com o olhar voltado apenas para me preocupar com isso, a gente não vai ensinar nada daqui para frente. Posso dar um exemplo prático de novo? Exemplo prático. Eu falei para vocês que eu dou aula de cálculo. Hoje à noite, na minha quarta noite, uma das minhas disciplinas é o cálculo diferencial e integral a uma variável para os alunos de engenharia. E, velho, por uma infelicidade minha, eu tô com metade da turma que foram meus alunos em matemática aplicada, e uma outra metade da sala são alunos que nem tiveram matemática aplicada, mas que caíram ali naquele momento e para aproveitar a grade, eles foram fazer o cálculo diferencial a uma variável. A minha matemática aplicada, ela é voltada para que o aluno faça o cálculo 1, o cálculo de uma variável. O aluno não teve a matemática aplicada, e eu tenho alunos que tiveram a matemática aplicada com uma bagagem muito grande voltada para o cálculo. Como que foi a minha primeira aula de cálculo diferencial integral na semana passada? Explica para mim, como é que vocês acham que foi a minha primeira aula? Como é que eu trabalharia? Viram o problema do meu etnos aí? O problema do meu grupo, o que que é? É ensinar o cálculo diferencial integral. Como que deveria ter sido a minha primeira aula? Se fossem vocês, como seria a primeira aula de vocês? E também não tem certo ou errado, tá? Como seria a primeira aula, por favor? Contexto é, metade da sala teve matemática aplicada comigo, e metade da sala não conhece matemática aplicada, veio direto do médio para cá. E aí?
Como é que vocês começam uma aula de cálculo diferencial integral com uma turma dessa? Quem se arrisca? Analisando o conhecimento mínimo da turma. Tá, metade da sala eu conheço, a outra metade não. Então você está falando para eu analisar o conhecimento mínimo daqueles que eu não conheço, certo, Eros? O Carlos, perdão. Não, é o Eros mesmo. Certo, Eros? Não, Analisar. da, Pode da turma falar. em si, né? Fazer esse nivelamento pelo conhecimento mínimo. Correto. Então E a eu partir dali, posso fazer algumas perguntas daquilo que eles trazem de bagagem, do que eles certo. acumularam da cultura matemática nesse tempo, do conhecimento matemático nesse tempo. Às vezes nem a matemática fundamental eles têm. Faz uma revisão com a sala inteira. Ô, Jaine, eu vou aproveitar esse final. Teve aluno, ô Eros, olha que interessante. Teve aluno que eu conhecia, teve aluno que eu dei a aula, e a primeira coisa que o cara pediu foi a revisão. A primeira coisa que os caras pediram foi a revisão. Quem não sabe aprende e quem esqueceu relembra. Ô, Jaine, seria lindo, né? Seria um mundo perfeito, cara. Você viu? Eu tô olhando para os meus alunos, eu sou obrigado a abrir um sorriso aqui. Eu tô olhando para os meus alunos do cálculo diferencial, Jaine. Ai, ai, ai. Essa era a frase perfeita. Esse era o mundo ideal. Esse era o mundo ideal. Esse era o mundo ideal. Seria perfeito, Jaine, se funcionasse assim. Mas os meus alunos são todos uns bando de cabaço. Ó, deixa eu explicar para vocês como que eu fiz a prática são outros 500. Mas se você partir dessa ideia, já vai ajudar. Deixa eu mostrar o que eu fiz. Eu parti, bom, primeiro, sempre dialogando, né? Eu conversei com os meus alunos que são segundo semestre, explicando para eles todo o conteúdo que eles terão, e que o conteúdo que eles terão é o mesmo conteúdo que eles tiveram em, sei lá, 3 noites. Eles tiveram que aprender em 3 noites, eles vão fazer isso ao longo de 3, 4 meses, ok? Então agora é a hora da gente trabalhar de forma muito mais devagar, organizada, com muito mais prática de exercícios do que o que eles viram no semestre anterior. E aqueles que haviam acabado de chegar iriam passar por um processo de revisão do que eles aprenderam lá atrás, para que eles pudessem ser contextualizados com o conteúdo que eu vou cobrar a partir dali. A minha primeira aula já não foi uma aula, e a gente prevê isso no nosso plano, obviamente, né? A minha primeira aula foi uma primeira aula em que eu consegui colocar todo mundo vendo o mesmo assunto. Alguns revisaram, outros viram pela primeira vez. Mas o ver pela primeira vez, eu tive até que voltar há muito tempo na matemática deles. Eu voltei na matemática deles do conjunto, para vocês terem ideia. Conjunto A, conjunto B, setinha apontando do conjunto A para o conjunto B, para eles poderem entender o que era o conceito de limite lá na frente. Então, o Jefferson faz isso por quê? Porque eu tenho um conhecimento da técnica do meu grupo pelo bastante tempo que eu leciono. Vocês, como é que vão fazer? Vocês vão acertar e vão errar. É a mão do pizzaiolo. O pizzaiolo novo. Ainda bem que a pizzaiolo não é padeiro, né? Ou é, você faz aquela história da rosca lá e tudo mais. Então, é o tentar acertar e errar a dosagem da sua mão, tá? Sugestão minha para vocês. Ô, gente, vocês vão me permitir, eu estou fazendo isso, eu nem sei, eu não pedi permissão. Vocês vão me permitir dar esses exemplos para vocês, não? Vocês estão abertos a que eu dê esses exemplos? E aí é muito importante para mim que eu estou te dando exemplo, mas eu não quero cair no erro da soberba, da arrogância. Ô, Jaine, do nada assim? Vai lá, fica com Deus. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai lá. Que prática ela, né? Vai lá, Jaine, corre atrás. Ó, o Jack tá achando que é com você. Não, é com ela, só com a Jaine que tá indo. Os meninos estão lá na aula ainda. Rapaziada, vamos nós aqui. Eu posso dar esses exemplos, falar do que eu faço
sem parecer arrogância ou prepotência da minha parte? Soberba? Pode, pô. Pode mesmo? Bora. Não fica suando, não fica suando. Pô, esse cara parece que é o fodão. Não. Posso, Carlos? Posso, Matheus? Sabe por que que eu tô fazendo isso, ô Eros? Se você pegar um pouquinho do que deu errado comigo e usar para não dar errado com você, eu já tô feliz, entendeu? Eu já tô bastante feliz. Mas ao mesmo tempo, eu não quero soar como aquele cara, porra, parece que você tem solução para tudo. Não, não. Pelo contrário. O que eu faço de bobagem, ainda hoje, o que eu faço de bobagem é muito grande. Às vezes eu erro muito pelo excesso, mas eu não vou errar pela falta. Pode ter certeza que não, pela falta não. E assim, se você consegue contextualizar o seu aluno no primeiro momento que você conhece, velho, você consegue depois cobrar o que você precisa. Tá bom? O erro vale ouro. Às vezes a gente não pode errar, né? Às vezes não dá para errar. Às vezes a gente não pode se colocar em risco de errar, né, Eros? Você não vai fazer isso pilotando uma moto, né? Ah, professor, mas o erro vale ouro. Vale ouro. Até quando a gente se machuca? Então, eu, Sim, né? Até lá, né? eu acho, eu acho que, eu acho que é até melhor quando. É, mas não vai cair de uma moto, não vai cair de uma moto para provar que poderia ter ido mais devagar. Por favor, tá? Lembra disso. Já, então, já aconteceu já. E aprendeu na dor. Ó, Por isso que pode vale falar, pode ouro. falar. Pode falar. Deixa eu contextualizar um pouco mais da minha matéria, então, para vocês. E, Carlos, que bom que você chegou hoje aí, que você já pegou já dentro da contextualização. Ah, a gente às vezes esquece, né? Mas os povos com suas diferentes culturas têm múltiplas maneiras de trabalhar o conceito matemático. Cara, eu preciso olhar para vocês novamente e já volto para cá. Vocês alguma vez foram instigados na formação de vocês? Vocês começaram aqueles porquês? De onde a gente vem? De onde a gente veio? Por que que a gente está aqui? Para onde a gente vai? Vocês já fizeram Nossa, isso? quase todo dia. Vocês ainda fazem isso? Tá. Ah, eu já parei já. É. Você sabe Também que tô uma querendo. vez, uma vez eu me deparei com um livro. E, cara, esse livro mudou a minha vida, assim, radicalmente, velho. E não tem nada a ver com matemática, tá? É um livro chamado Eram os Deuses Astronautas? Vocês já ouviram falar desse livro, ou não? O Não. autor, o autor é um, não sei se ele é alemão, deve ser pelo nome, o holandês, Erich von Däniken. Eram deuses os astronautas? E aí, ali naquele livro, sabe o que que ele questionava? Ele questionava as construções das pirâmides, ele questionava Stonehenge, ele questionava a Ilha de Páscoa, ele questionava a arquitetura dos Incas. Para ele, cara, na visão dele, não eram coisas que a humanidade tinha condição de fazer com os recursos que ela tinha disponível naquele momento. Consegue entender onde eu quero chegar? Ele fala assim, cara, não é possível que os caras construíram pirâmides levantando pedras que pesavam toneladas sem nenhum conhecimento tecnológico, cara. Ou conhecimento tecnológico de 5 mil anos antes de Cristo. Como assim? Como assim? Se a gente colocar 7 mil anos atrás, até hoje, cara, vou ter que usar esse exemplo. Vocês viram a caixa d'água caindo lá essa semana? Vocês viram Eu alguma vi, imagem? Vocês viram a imagem eu daquela vi. caixa d'água rolando na reportagem lá, amassando carros? Meu, se hoje a gente não consegue desmontar uma caixa d'água, demolir uma caixa d'água, sem colocar em risco a vida de ninguém, como é que há 7 mil anos atrás os egípcios colocaram pedras de toneladas para formar as pirâmides? Então, no momento meu de questionamento, na qualidade de questionamento, caiu justamente um livro desse na minha mão. Ah, velho, aí eu pirei, né? Eu pirei. Não, não, então, peraí, a gente foi visitado por seres extraterrestres. E aí é legal que ele traz no livro dele algumas, alguns hieróglifos mesmo, dentro da pirâmide ali, em que o cara mostra um desenho, um desses hieróglifos, e aí você vê a imagem de um astronauta mesmo, com um capacete de astronauta e tudo mais.
Então, para ele, o autor, a gente tinha sido visitado por seres que vieram de outro planeta ou do futuro para o passado para começar as construções. Cara, na boa, dependendo da idade que você tenha, você pira a sua cabeça, né, velho? Você começa a questionar tudo. E aí, eu não quero voltar naquela discussão, não, Eros, mas não tem como não voltar. Toda a nossa base religiosa, e de tudo aquilo que você falou para mim na aula passada, se a gente pegar toda aquela base de formação religiosa que a gente tem, isso vai totalmente contra a nossa. Cara, eu não posso usar essa expressão, é pesado. Eu ia falar lavagem cerebral que a igreja impõe pra gente. Não posso usar essa expressão, é pesado, né? É mais ou Mas, menos isso mesmo, pode falar isso daí. então, Matheus, mas eu não posso. Eu como professor, não Pode. posso. Eu, como professor, não posso. Eu tenho que estar isento das paixões. Mas vou falar como cientista, vai. Vou falar como cientista. Lobotomia. Eu, eu, Mesma eu coisa. como, é que eu não conheço o Carlos. Vai que o Carlos é um pastor evangélico e eu tô na lama. Eu tô na lama. Minha aula vai para o espaço. Então a ideia é a seguinte, ó. Tudo aquilo que colocam pra gente quando a gente é criança e os medos que colocam pra gente, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, me fizeram falar, pô, não é possível, cara. Eu tenho que estudar isso um pouco mais a fundo, eu tenho que conhecer isso um pouco mais, tá? E um pouco mais velho, já com o meu grupo de amigos, a gente não fumava, não usava drogas, nem bebia quase naquela época. A gente era muito caretão. A gente era de grupo de religião. A gente se deparou uma vez discutindo esses porquês e ficamos cada um responsável por buscar as nossas respostas, cada um por um caminho. Um ia buscar na filosofia, um ia buscar na religião, um ia buscar na ciência, e a gente ia tentar juntar tudo isso para ver se a gente se entendia. Aí resolvemos que não tinha muito o que fazer, né? A gente não tinha respostas concretas. Então é assim, a, parece que a gente esquece que a humanidade tem a sua própria base cultural. Os egípcios, se eu tirar essa história do Eric von Däniken, do Eram Deuses Astronautas, eu estou ignorando que os egípcios tinham a cultura própria deles. E que a partir da cultura deles, eles tinham total condição de sim erguer pirâmides com o conhecimento que eles tinham. Uma das preocupações da etnomatemática é tentar mostrar para a matemática ocidental que a matemática não, que ela não nasceu com a Idade Média, com a matemática que a gente aprendeu a partir de Newton, a partir de Leibniz, a partir de Euclides, com a geometria euclidiana lá da matemática, caiu aqui o Carlos, a matemática grega. A ideia, cara, deixa eu colocar a bateria aqui no computador, senão aí eu não vejo nem vocês mais. Existia matemática antes de Euclides, existia matemática, existia cálculo antes de Newton, galera. Pronto, agora sim, agora eu tenho energia no notebook. Existia matemática, existia cálculo, existia arquitetura. E uma das preocupações da etnomatemática é tentar, e aí um dos grandes trabalhos do professor Ubiratã, que é o pai dessa disciplina aqui no Brasil, e tá vivo ainda, hein, galera, e tá lá na PUC, e quem resolver fazer, tá na PUC não, tá na Unesp, né, hoje, e quem quiser, na PUC também, acho que ele é professor convidado da PUC, e quem quiser e for fazer seu mestrado ano que vem, é capaz que se depare com ele lá, encontre com ele aí em um desses campos, tá? Cara, e como eu gostaria que vocês fossem lá conhecê-lo pessoalmente, e fosse fazer o mestrado de vocês com ele. A ideia é, o professor se deparou com a matemática de povos africanos que já faziam a matemática sem necessariamente conhecer a matemática ocidental. Então, isso deu um estralo na cabeça dele, e ele falou assim, caramba, como é que esses povos constroem tem essa arquitetura, como é que ele construiu essa catedral, essa igreja, esse templo, essas casas, sem o conhecimento da matemática ocidental? Então, para um pouquinho, já tem matemática, já existia matemática. E aí, o que acontece hoje é, nós impomos a matemática ocidental a todos os povos.
Deixa eu me encaminhar para o final. Agora eu vou tentar respeitar um pouco mais os slides, coisa que eu não consigo respeitar. Mas, ó, os povos com suas diferentes culturas têm múltiplas maneiras de trabalhar com o conceito matemático. E eles já trazem isso, tá? Eles próprios produzem os conhecimentos matemáticos que eles precisam. E aí, o que, que é importante aqui, então, para a etnomatemática? É valorizar essas diferenças. Então, eu não preciso pegar uma tribo indígena lá no meio da Amazônia. Aqui em São Paulo a gente tem, cara. A gente tem tribo indígena aqui no Jaraguá. E aí, de repente, eu me coloco como professor de matemática desses caras e quero enfiar a matemática ocidental numa matemática que esse cara faz totalmente diferente da minha. E numa produção de conhecimento matemático totalmente diferente daquilo que eu quero impor para ele. E aí, tô louco para voltar para o chat para a gente debater ali, mas eu não posso, deixa eu me focar aqui. E aí entra uma discussão que a gente pode fazer no futuro breve. Então tá bom, Jefferson, você está falando para eu respeitar a cultura matemática, mas e as provas oficiais? Esse cara, depois, ele precisa fazer um Saresp, ele precisa fazer um Enem, ele precisa fazer uma prova Brasil, se ele for uma criança, ele precisa fazer... Vocês acho que não vão fazer esse ano, mas normalmente nos cursos de conclusão tem aquela prova... Como é que chama, gente, a prova de vocês? Cara, esqueci totalmente. A prova do último ano, do concluinte. Quem que lembra aí? Deixa eu ver se vocês escreveram ali, eu não tô vendo. Como é que chama aquelas provas de conclusão, de curso? Deixa eu pegar aqui, vai. Cara, esqueci. Nenhum de vocês lembra? Nenhum de vocês foi... Não, eu não sei não. Cara, tem um nome, tem um nome. Aquela prova oficial que vocês fazem quando vocês terminam os cursos. Puta merda, como chama, gente? Me deu um branco aqui. A prova que o próprio MEC coloca para vocês fazerem. Não é uma OAB, não é Avaliação, uma prova... Oi, como é que chama? É avaliação uma... constitucional? Não, não, não. Cara, vocês vão lembrar, vocês vão lembrar. Puxa vida. Ah, velho. Vou ter que escrever para a Silvia, perguntar para ela. Como é que chama aquela avaliação de final de curso que vocês fazem? Sabe aquelas provas de reconhecimento do que o MEC faz? Para Sim, aprovar a sim. disciplina e tudo mais? Então, vocês passam por essas provas ao final do curso. E aí todo aluno concluinte, dependendo do ano, ele tem que fazer aquela prova. Caramba! Esqueci, velho, esqueci. Me deu branco. Vamos ver se durante a semana eu pego com a Silvia e pergunto para vocês. Eu vou perguntar para ela ao vivo aqui. Talvez ela não me responda na hora aqui, mas eu mando para vocês por algum lugar, tá? Oi, professora Silvia, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson. Silvia, me diz uma coisa, como é que chamam aquelas provas de conclusão que os nossos alunos fazem ao final do ensino superior e o MEC estipula a cada ano, sim ou não? Esqueci completamente o nome dela. Você pode me lembrar, por gentileza? Bom, vocês viram aqui que é tudo ao vivo, né? Mandei para ela uma mensagem aqui para ver se ela me ajuda. E aí, eu nem sei porque que eu estava falando dessa prova, mas a gente precisa... vocês precisam dessa prova no final dos programas. Sim, estava falando das provas oficiais, lembrei. Estava falando das provas oficiais. E eu imponho para o meu aluno a minha matemática preocupado com uma prova oficial que ele que ele vai ser colocado. Mesmo para vocês no ensino superior. Eu imponho o que eu quero que você estude, baseado naquilo que você obviamente precisa ter
informação para sua carreira, mas eu também acabo impondo que o que você estuda é baseado na cultura ocidental. E a minha matéria aqui hoje, ela é um pouco de ovelha negra nessa situação toda. A minha matéria, a etnomatemática, ela vem para discutir um pouco isso. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Por que que eu preciso disso tudo mesmo? Por que que eu preciso impor a minha matemática para esse aluno? Por que que a matemática ocidental tem que ser imposta por uma tribo indígena aqui no Jaraguá? Será que eles não têm bagagem matemática suficiente para sobreviver dentro daquilo que eles precisam, daquilo que é colocado dentro da tribo deles? Eu estou sendo extremamente radical, né? Eu estou indo para um foco de uma tribo que é o, o mais hardcore que eu posso colocar da etnomatemática, que é quando eu uso etno, eu uso a palavra etno, ou a terminologia etno, na essência mesmo, que a gente tinha trazido lá como raça, tá? Olha esse último parágrafo aqui. A gente tem que lembrar que a matemática apareceu para suprir necessidade básica do homem, né? Através da construção de materiais de pedra, de osso, de barro, de metal. Cara, e isso é muito anterior a nós. É muito anterior ao Jefferson dando aula de matemática para uma quinta série. Então, a gente esqueceu disso. Esqueceu literalmente, tá? Bom, não quero falar, já falei muito de contexto social. Deixa eu trazer para vocês, até que enfim apresentar o Sona para você. Reino Lunda, um reino que durou aí por esse período, 1665, 1887. Hoje eles estão distribuídos aí ao longo de alguns países lá na África, tá? Os Sona, plural de Luzona, servem como mnemônica para contar histórias. Eles vão se utilizar de... Vamos explicar melhor com o próximo, com os desenhos. Aqui, não, aqui tem... Ah, já foi, já foi. Eu ia mostrar que aqui tem, ó. Aqui tem, na bandeira deles tem, tá vendo? Eu vejo 3 pontinhos. Vou tentar melhorar a imagem aqui, ó. Cara, que legal que isso aqui. Olha lá, eu vejo 3 pontinhos aqui em cima, 3 pontinhos aqui embaixo. E qual é a ideia? Deixa eu ampliar um pouco mais para quem está com o telefone. Qual é a ideia, velho? Eu quero que vocês circulem esses pontinhos com o dedo sem tirar a mão do desenho. Ok? Vamos ver como é que funciona isso. Ó, tá aqui. São construídos a partir de uma grelha de pontos equidistantes, chamada TOB, desenhados na areia. Então, a gente desenha na areia uma grelha de pontinhos, e com o dedo, a gente circula esses pontinhos. Os desenhos são feitos sem levantar o dedo ou passar 2 vezes por cima da mesma linha. E aí, olha que interessante aqui. Olha o símbolo para a amizade que eles têm. Vocês conseguem ver 2 corações entrelaçados aqui? Olha lá. 2 corações entrelaçados. E aí, como é que foi feito esse coração? A gente vai mostrar no próximo slide. Então, há um movimento. Se você começar um caminho por aqui, vai. Olha lá, há um movimento do dedo pela areia, passando pelos pontos. Olha lá, fez a curva, ponto, continua, curva, continua, curva, até chegar onde você começou. Então, você fez um conjunto de 2 corações, acho que é possível perceber, esse em pé aqui é mais fácil, ó. 2 corações entrelaçados, que representam para o Sona a amizade, que é o que eu tenho por vocês nesse momento. E aí, vou ter que diminuir aqui um pouquinho agora. Você consegue fazer com o seu dedo aí? Vou aumentar aqui. Consegue fazer o mesmo caminho? Olha lá, ó. Começa aqui. Vou fazer, imaginando que eu estou naquela mesma areia, tá? Eu vou fazer cagada aqui, do jeito que eu sou ruim só diminuir aqui. Olha lá. Pode fazer na tela de vocês, vai ficar bacana. Marca de dedo na tela. Comecei aqui. Cara, já esqueci. Venho para cá, né?
Faço a curva. Aqui. 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 Peguei ele. Peguei. Aqui. Aqui. Sem tirar o dedo, ó. E aqui. Ah, faltou um bico melhor aqui, né, ó. Faltou um bico aqui para dar ideia de coração, né? Aqui, ó. Aí talvez ficasse uma ideia de um coração. Nossa, ficou horroroso isso aqui. Aqui e depois o coração apontando para baixo. Não foi tão ruim, né? Agora vamos ver isso na prática? Vamos ver isso na prática? Olha só, senhores. Olha as possibilidades de ideias geométricas que eu posso fazer utilizando esse desenho dos Sona. E aí eu vou tentar ampliar alguns aqui para vocês. Cara, tá muito silêncio aí. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá muito silencioso. Dá uma olhada aqui, ó. Uma rede de Eu cama tô aqui para... passando o dedo na tela. Ah, depois a gente limpa isso aí. Olha só. Eles representando uma rede de cama para transporte de notáveis. Deve ser tipo aquelas... Puta, como é que chama aquilo que a gente coloca no ombro e sai carregando a pessoa? Tem ideia, Eros? Lembra o nome? A gente colocava, os escravos colocavam os nobres aqui em cima e iam carregando. Não me lembro Eu agora o sei nome. que é, mas não sei o nome. Me fugiu o nome também. Ou morto no esquife, a cama de grande chefe. E é tudo com pontinhos e circulando os pontinhos. Olha lá. Esse aqui é interessante, bem interessante. Ó, onde começa e onde termina a linha. Uma sepultura. E muito, se vocês pararem para ver, só esse começo aqui, ó. Só esse começo. O que que é importante numa tribo, né? É importante a morte e é importante separar as castas, né? Olha lá, notáveis, grande chefe, tá vendo? Morte aqui, sepultura, morte de novo. Alimentação, vara de transporte de peixe seco, uma galinha espetada, uma ponte suspensa, curral de bois, com 4 casas de pastores, que eu acredito que sejam essas aqui, né? Uma touca de mulher, né? Toucado de mulher. Machado. Olha a infinidade de coisas. Conjunto de 4 casas. Tudo representado com pontinhos e o dedo passando em volta para representar. Essa era a geometria dos desenhos deles. Chocalho duplo. Casa de homens com 2 mulheres. Aí vai ser um pouco difícil para eu entender. Acredito que as mulheres sejam essas, então. Eles querem dizer com casa de homem com 2 mulheres. Sol e lua. Bananeira, a bananeira aparece, né? Bananeira. Uma ilhota. Os pontos cardeais, quem gosta de tatuagem aí? Os pontos cardeais. Ok? Arco-íris, com as extremidades mergulhadas em rios. Nuvens descarregando chuva. Essa é a geometria específica de um povo africano, e tem mais, antílope, são os animais, ó. Aqui tá muito ruim a visualização, né? Escorpião, cágado. Escorpião parece, se puxar alguma coisa aqui, né? Cabeça de um búfalo. Voo de 3 aves em fila. Cabeça de um elefante. Cabeça do que é isso aqui? Cabeça de macho. É um macho que está escrito aqui, né? Um peru do mato. Parece, né? Lembra bem. Um leopardo com 5 filhotes. Aí é sensacional, né? 1, 2, 3, 4, 5. Um leão. Ave de grande ave. Parece um símbolo nazista, não parece? Aí esse símbolo nazista, um símbolo de bandeira. E aí a gente vai voltar numa discussão nossa
semana passada, alguém falou do sincretismo. Foi você, Matheus, que perguntou do sincretismo? Eu não lembro se foi você. Que falava, e aqui mais alguns, tá? Que falava da simbologia. Ah, aqui na prática, galera, aqui na prática, ó, na areia. E aí, deixa eu diminuir essa imagem, que essa imagem é bonita. Ó, olha lá. E ela tem uma matemática dela, cara, ela tem uma geometria dela. E talvez eu tente impor a minha à dela. Isso é um grande problema. Eu não faço esses desenhos. Nenhum de nós aqui acha que faz esses desenhos. Talvez vocês sejam excelentes desenhistas, mas há necessidade de eu respeitar a matemática que ela traz para mim, a cultura que ela traz para mim. Eu estou me empolgando aqui, mas na hora da gente se despedir. Ah, tem um conto aqui que eu gostaria que vocês depois pudessem ter acesso. E eu trouxe também aqui o professor Ubiratã. Não sei se eu tinha mostrado para vocês na semana passada ou não, mas é ele o responsável pela etnomatemática aqui no Brasil. E a partir dele, muita gente está estudando, tá? Tem outros nomes, várias instituições estão trazendo eu falei Unesp, mas é Unicamp, né? Estão trazendo a matemática, um novo olhar para a matemática por meio da etnomatemática, tá? E aí, frase dele, ó, a história que nós fazemos, que se faz do mundo ocidental, é a história do mundo ocidental. Olhando para os outros países por fora, o que o ocidental quer ver no outro país? O que seria a história de vida deles? Contada por eles, explicada por eles. Aí eu comecei a me interessar a entender, olha, essa história também inclui a matemática. A matemática está ligadinha com a história. Todas as etapas de evolução da espécie humana são etapas onde você reconhece fatos matemáticos, avanços matemáticos. Lembra das pirâmides, como eu comentei com vocês? Então eu faço um estudo disso. Eu procuro entender como que os locais, e ao longo da história, como que os locais e aquela gente via o seu fazer matemático. Isto é o que passou a se chamar de etnomatemática. Aí nasceu a ideia da etnomatemática. Cara, até que enfim, matei esse slide que estava me incomodando. Vou voltar para cá. E a ideia aqui, ENAD. É o ENAD, Matheus. É o ENAD. Prova do ENAD, tá? Obrigado, viu, velho? O Enem é antes, viu, Carlos? O Enem é na entrada, o ENAD é na saída. Um pouco da história do professor Ubiratã, ele, na década de 60, 50, 60, ele foi estudar nos Estados Unidos década de 50. E aí, na década de 60, começou a ditadura aqui no Brasil. E aí ele não quis voltar. Então ele ficou estudando lá mais um tempo. Aí ele foi convidado pela Unesco para dar aulas na pós-graduação da matemática pura. Ele foi estudar matemática pura, tá? Diferente de vocês que fizeram a licenciatura, ele foi buscar matemática pura. Aí ele foi convidado para lecionar matemática pura na África, no curso de pós-graduação. E era um curso pesado na pós-graduação lá na África. Só que aí, velho, quando ele chegou lá, ele se deparou com um mundo totalmente diferente daquilo que ele conhecia no Ocidente. E ele começou a se questionar, peraí, mas eu tô vindo aqui ensinar matemática pura para esses caras, mas esses caras têm tudo isso aqui construído já. E aí foi aí que teve o incômodo. Ele falou, peraí. Que matemática que eu tô querendo trazer para esses caras, sendo que eles já têm uma matemática própria? E aí, qual foi o trabalho dele, a pesquisa dele? Ele foi buscar a história e a cultura de cada um desses povos. E o legal é que ele não parou aí, né? Ele teve contato com a matemática africana, das tribos africanas, e a partir daí ele foi para o mundo. E ele visitou todos os continentes e ele procurou entender a matemática de cada um desses continentes. Então, ele foi para a matemática chinesa, cara, e a matemática chinesa é milenar, né? Ele foi tentar entender como era a cultura e a matemática chinesa, a cultura e a matemática na Índia, que é berço da nossa matemática, os nossos números vieram de lá, os números indo-arábicos, vocês devem saber que tem berço lá na Índia, um pé na Índia. Ele foi
para a região da Mesopotâmia, conhecer lá a matemática. E para não ficar lá, ele veio também para a América. E ele foi visitar e entender um pouco da cultura pré-colombiana, para entender como era a matemática dos indígenas aqui na América e a matemática dos povos pré-colombianos, que os incas, por exemplo, já tinham uma matemática própria, dentro das suas próprias construções. Então, na cabeça dele ficou assim, espera um pouquinho, eu estou ensinando uma matemática ocidental, os professores tentando impor essa matemática ocidental sobre as culturas que já existem. E aí foi a partir daí que ele criou o estudo do programa de etnomatemática, aqui no Brasil. A etnomatemática já vinha sendo estudada na década de 50. E aí ele traz para cá, ele tem contato com esse estudo e traz para cá, para o Brasil. Algumas dicas para vocês se inquietarem um pouco aí, tá? Fora a lição de casa do Matheus, do Carlos e da Jaine, que é tentar trazer a matemática das diversas culturas. Ô Eros, posso fechar com você o que eu comecei? Você consegue ver, Eros, a matemática dentro dos grupos da pizzaria, como eu havia pedido para você. Agora, aquela imagem daquela moça fazendo os desenhos geométricos ali na areia, você concorda comigo que ela faz matemática também? Que ela tem matemática também? Assim como o pizzaiolo, assim como o atendente, assim como você, o que vai me entregar aquela pizza, vocês fazem matemática? E a matemática de vocês, para mim, é importante. Certo. É possível ver, né? É possível ver a matemática ali. E é possível eu tentar resgatar um tema matemático ou até pedir licença para sua matemática, para que eu possa trazer uma matemática que talvez para aquele aluno não faça nenhum sentido, velho. Sei lá, me incomoda muito quando eu tenho que explicar conceitos extremamente abstratos que a matemática traz, e eu não consigo, velho. E às vezes fica para mim aquela resposta assim, ó, gente, isso é ferramenta da matemática. Eu preciso te ensinar essa ferramenta da matemática, mesmo que ela não faça nenhum sentido para você. Mesmo que ela. Quer um exemplo, cara? Operações que envolvem soma de arcos trigonométricos. Seno A, seno B, cosseno B, cosseno A. Lembra dessas pegadas aí? Para eu explicar a soma de arcos. E aí eu fico preocupado em fazer isso com as fórmulas que a trigonometria me cobra. E, na verdade, se eu fosse me aprofundar um pouco mais no histórico cultural de onde surge a trigonometria, eu poderia até atrair mais o meu aluno para que ele possa entender isso. Eu não consigo não pensar em trigonometria sem associá-la aos povos egípcios, por exemplo. Não consigo. É o que mais me vem como professor de matemática, é pensar na trigonometria que vem lá de trás. Só que me cabe também tentar contextualizar essa trigonometria onde for possível. E a gente perde um pouco desse contexto. Caraca, falei demais. Só para fechar. Não sei se foi na semana passada que eu falei ou não, ou se foi para Amanda lá no primeiro dia. E a Amanda era aquela aluna que brilhava o olho no primeiro dia, hein, gente? E a minha aula foi com ela lá. Turma, eu posso explicar a altura, de uma altura inacessível, sem precisar me recorrer a teorema de Tales com pirâmides, né? Eu posso tentar, dentro da minha própria escola, dentro da cultura da minha própria escola, calcular acho que eu falei para vocês na aula passada isso, não me lembro mais, mas eu posso calcular uma altura do meu lápis por meio da sombra que ele faz. E utilizar recurso de razão e proporção para calcular uma altura que talvez não seja acessível. A partir da altura do lápis, que é acessível com uma régua, eu consigo calcular a altura do prédio da escola, que é inacessível para mim. Sem precisar Só com sombra lá no sol, na quadra mesmo. A sombra que a escola está fazendo, a sombra que o meu lápis está fazendo. E eu consigo prever a altura da escola, sem necessariamente precisar de uma pirâmide do Egito para isso. Tá? Contextualizar baseado naquilo que eu tenho à disposição
que faz parte da cultura do meu aluno. Talvez a cultura do Egito não faça parte da cultura do meu aluno, ok? Caraca, desculpa, vocês três, eu tá alugando tanto. Vou me despedir de vocês. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eros, eu já falei, né? Não tenho. Se as suas notas não forem 5 e 5, eu não me chamo Jefferson, velho. Por toda a sua participação, por todo o seu prazer, e eu sinto isso em você, em estar aí, mesmo quando eu te recebo com muito sono, como eu te recebi hoje pela manhã. Matheus, posso contar contigo para a semana que vem? Você vai trazer para mim a sua matemática? Sua Pode. etnomatemática? Show. Carlos, foi um prazer te conhecer. Espero que a gente tenha um momento melhor na semana que vem. Uma apresentação mais adequada aí. Aí eu quero saber um pouco mais de você. Tá bom? Espero que você volte aí na semana que vem. Se tiver algum problema, Carlos, de acesso, de contato, de internet, de material, escreve a parte aí, entra aí no Canvas, manda uma mensagem para mim na hora que você estiver disponível, para a gente poder bater um papo, tá bom? Meninos, foi um prazer. Valeu, professor. Boa Valeu, semana. professor. Obrigado. Para nós, até quarta que vem. Um abraço. Um abraço. Até mais. Ó, deixa eu encerrar as gravações aqui, tá? Vou começar encerrando a gravação ali no Canvas. Ó, encerrada a gravação aqui no Canvas. Já vou subir aqui também essa aula. Agora. Vamos aqui em página inicial de vocês. Conferências. Finalizando aqui a conferência no Canvas. Daqui a algumas horinhas está subindo lá. Posso fechar aqui o Canvas. E vou agora encerrar aqui no Meet, tá? Um abraço, Eros. Matheus, fique com Deus, tá? Boa semana. Ó, o Jack Daniels já subiu aqui para